Querido amigo, ao iniciarmos o programa de hoje, eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia e me acompanhar no estudo do restante do capítulo 10 de Mateus, que nós estamos tratando sobre as instruções de Jesus àqueles que nós temos denominado os embaixadores do reino. Você deve se lembrar que no último programa dissemos que, em primeiro lugar, Jesus chamou os 12 para estarem com ele, conforme Marcos 3,14. É importante destacarmos esse detalhe, pois era um sinal que apontava para a singularidade desse ministério. Eles deveriam estar com Jesus, gastar tempo com ele em preparação, um tempo de aprendizado, trocar experiências, aprender a viver, e tudo isso só acontece quando nós estamos com alguém. Daí, querido amigo, é que aprendemos que o discipulado não é passar apenas uma série de conceitos para alguém, mas é, sobretudo, passar a vida, gastar tempo estando com o nosso discípulo. Assim, estando com Jesus é que os 12 teriam qualificações para o ministério. Em segundo lugar, é que foram enviados as pessoas. Eles foram transformados em apóstolos, isto é, eles seriam seus embaixadores, os seus representantes. O envio somente é possível a partir da vocação pessoal. Essa era a credencial para o ministério. Conviver com Jesus e ter dele a sua autoridade e depois ter poder para atuar, inclusive milagrosamente, era a melhor credencial para evangelizar os perdidos, judeus ou gentios. Lembre-se que mencionamos também que a palavra e a ação deveriam constituir-se na sinalização do reino de Deus. Mas, querido amigo, você se lembra também que dissemos que a partir do verso 5 temos o relato detalhado sobre as instruções de Jesus aos seus embaixadores do reino? É isso mesmo. Antes de compartilhar com seus discípulos a sua missão, Jesus os instruiu detalhadamente sobre o que eles iriam enfrentar. Certamente você se lembrou de que esse texto pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 5 a 15, onde nós encontramos 7 incumbências da atividade missionária dentro de Israel, com aplicações e princípios também que são úteis para nós nos nossos dias. A segunda parte do texto, nós encontramos no versículo 16 a 23, onde Jesus mostra o ódio nas mais diversas esferas da sociedade contra aqueles que decidiram seguir a Ele, como Senhor e Rei de suas vidas. E a terceira parte do texto, do verso 24 a 42, encontramos 7 palavras de estímulo para os tempos de perseguição por causa da atividade missionária que seria desenvolvida pelos 12, mas que hoje é desenvolvida por todos nós que somos seus súditos, súditos do reino, discípulos de Cristo, cristãos verdadeiros. É esse o texto que estudaremos nesse programa. Vamos então detalhar o texto e olhando especificamente para o texto de 24 a 42. Aqui encontramos as 7 palavras de encorajamento, de estímulo para os dias difíceis, para os dias de perseguição. Vamos então a elas. Primeira palavra de incentivo, versículos 24 a 25. O discípulo tem do seu mestre um exemplo a seguir. Ele não está acima do seu mestre. Jesus é o nosso modelo. Através do seu próprio exemplo, Jesus mostra que seus discípulos devem estar abertos ao sofrimento. O destino do súdito do reino dos céus é sofrer, como sofreu o rei desse reino espiritual. Se na maldade os religiosos chegaram ao ponto de chamar o próprio Jesus de Belzebu, isso é, de príncipe dos demônios, então seus seguidores deveriam estar preparados para serem também assim hostilizados. No sofrimento, olhemos e nos conformemos em Jesus. A segunda palavra de incentivo, versículos 26 e 27. A mensagem do Evangelho, até aquela data, conhecida só no pequeno círculo dos discípulos, um dia seria pregada, proclamada por todo o mundo. Jesus estava dizendo aos 12 que não precisariam temer, porque um dia se manifestaria com toda a glória e poder o anúncio do reino dos céus, que até aquela ocasião era abafada até com violência pelos seus adversários. Foi prometido que o Evangelho seria proclamado por todo o mundo. E estamos vivendo, a partir da vinda do Espírito Santo, esse tempo de proclamação a todas as nações e a todas as pessoas. Nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso de evangelização.
A pergunta que devemos fazer para aplicarmos em nossa vida é a seguinte: temos comunicado o Evangelho às escuras ou em plena luz? Temos comunicado o Evangelho somente aos ouvidos dos interessados ou temos proclamado a mensagem da reconciliação nos altos dos eirados, dos telhados, isso é, para todos, interessados ou não? Querido amigo, eu espero, sinceramente, que a sua resposta demonstre que você é uma testemunha ousada na proclamação das boas novas. A terceira palavra de incentivo, no versículo 28, diz assim: na pior das hipóteses, a morte só atingirá o corpo, não a alma. Essa palavra de incentivo, de estímulo, tem início com um imperativo muito objetivo: não temais. Esse é o segundo não temais. Se você reparar, o primeiro não temais apareceu no versículo 26. E o terceiro não temais aparecerá no versículo 31. Os seguidores de Jesus não deveriam ter medo dos seus inimigos e do inimigo maior, que pode fazer perecer o corpo, mas ele não consegue fazer perecer a alma do cristão. As lutas e até a morte devem fazer parte do vocabulário normal dos discípulos de Jesus. Uma vez que assumimos a nossa cidadania celeste, devemos estar prontos até para morrer. Jesus, então, recomenda que, ao invés de temermos o inimigo, que pode matar o corpo, devemos temer, sim, reverenciarmos o nosso Deus, que tem o poder sobre o corpo e a alma. Jesus dá uma quarta palavra de incentivo, e essa quarta palavra está nos versículos 29, 30 e 31. O Pai do céu vigia com infinito cuidado cada um dos embaixadores do reino. Aqui aparece o terceiro não temais. E a recomendação é para não temermos pelas circunstâncias que possam vir sobre os cidadãos do celeste reino durante a sua peregrinação nesse mundo. Isso é, não devemos temer as circunstâncias que venham sobre nós. Para que eles entendessem o valor que Deus dá aos seus súditos, Jesus demonstrou o cuidado e o controle divino sobre os pardais e até sobre os fios do cabelo de nossas cabeças. Tudo está sob o controle providencial de Deus. Jesus, então, está fazendo uma promessa sobre a providência amorosa e detalhista de Deus para com seus embaixadores. Uma quinta palavra de incentivo nós encontramos nos versículos 32 e 33. Quem confessa Jesus, apesar das inimizades do mundo, será reconhecido por Jesus diante do Pai Celeste. Isso quer dizer o seguinte: Jesus assume a sua total fidelidade para com seus seguidores. Devemos notar algo muito importante. Como vimos no programa passado, no versículo 19, o Espírito Santo nos ajudará colocando as palavras certas em nossas bocas quando as circunstâncias exigirem. Agora, nesses versos, é Jesus que nos confessará, isto é, ele testemunhará a nosso respeito diante do Pai. Portanto, essa palavra de incentivo demonstra aos discípulos que, ao assumirmos o compromisso com Jesus, podemos estar seguros da companhia divina desde agora até a eternidade. A sexta palavra de incentivo aparece nos versículos 34 a 39. Jesus, o Rei da Paz, traz também a espada. A mensagem do Evangelho, querido amigo, exige uma decisão. Paz e espada para quem o aceita. A compreensão dessa expressão é de fundamental importância para todos nós que somos discípulos de Cristo. Veja só, acompanhe comigo esse raciocínio. Somente alcançará a verdadeira paz que só Jesus dá e que é maior do que todo entendimento aqueles que estão em constante luta interior contra si mesmos. Veja bem, só a paz de Jesus possibilitará e fortalecerá a nossa mão e a espada desferida contra quem? Contra o nosso velho eu, contra a nossa carne. Com isso, estamos mortificando o nosso eu, estamos tomando a nossa cruz. Então, ao mencionar a espada, Jesus também está nos advertindo, está advertindo os seus discípulos todos para o combate constante que os inimigos, até os próprios familiares, terão contra aqueles, contra nós, que queremos seguir a Jesus.
Além de lutar conosco mesmo, o discípulo de Jesus deve saber que vai enfrentar a espada dos seus inimigos. Por isso Jesus diz que mesmo que percamos a nossa vida por causa dele, acharemos a verdadeira vida, isto é, a vida espiritual, a vida que só Jesus nos oferece. O discipulado com Jesus exige uma entrega integral, exige uma opção radical. Mas por que isso? Porque o próprio Senhor Jesus entregou totalmente a sua vida por nós. E agora, finalmente, nos versículos 40 a 42, encontramos a 7ª palavra de incentivo. O ministério do embaixador do reino é abençoador, pois quando ele ministra palavras e ações, ele está levando aos seus ouvintes a própria pessoa de Jesus. O ministério de proclamação do Evangelho realizado pelos apóstolos, isso é, pelos enviados de Jesus, portanto, não só pelos 12, mas por todos nós, é um ministério de grande privilégio. Querido amigo, você pode imaginar por que esse privilégio é tão especial? Isso mesmo, pense um pouquinho. Ouça as palavras de Jesus. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, conforme o versículo 40. Você conseguiu perceber, então, por que é tão especial esse ministério de proclamarmos, de sermos embaixadores, de mencionarmos as boas novas de salvação? É isso mesmo. Quando ministramos às pessoas, abrimos a possibilidade delas acolherem a Jesus. Abrimos a oportunidade delas receberem Jesus e ainda mais. Quando a pessoa recebe a Jesus por causa do nosso ministério, essa pessoa, além de receber Jesus, recebe o próprio Deus. Deus que enviou Jesus. É uma grande bênção. A proclamação do Evangelho leva a pessoa a Cristo e com Cristo a pessoa volta a ter comunhão com o próprio Deus. Jesus considera um privilégio esse ministério que é realizado pelos pequeninos, isso é, por nós, pelos seus discípulos. Isso mesmo. Os discípulos, nós os que proclamamos o Evangelho, somos os pequeninos. E a promessa de Jesus é que quem nos recebe, quem acolhe, até com um copo d'água aos proclamadores das boas novas, serão vistos por Deus e dele terão a sua recompensa celeste. Querido amigo, você percebeu porque esse ministério é um ministério glorioso? Cada uma dessas 7 palavras de incentivo, de estímulo, de encorajamento, motivaram os 12 discípulos, motivaram os 12 apóstolos a realizarem seus ministérios, mesmo diante das dificuldades. E essas palavras também devem nos motivar, devem nos encorajar e nos estimular a sermos testemunhas vivas da pessoa e do ministério e da salvação do Senhor Jesus. Mas, amigo, ainda temos uma outra observação que deve ser feita. Mateus, ao terminar de apresentar essas palavras de incentivo de Jesus, anuncia o final de todo o conjunto de instruções que começamos a estudar no programa passado. Mateus transmitiu aos seus leitores e a todo aquele que estuda com profundidade a sua narrativa um fato marcante sobre Jesus. Depois de ter dado todas essas instruções, Jesus retornou para suas atividades nas mais diversas localidades. Mateus demonstra que o Messias não enviou os 12 para que ele, por sua vez, pudesse ficar tranquilo, descansando. Não. Ao invés disso, Jesus queria multiplicar sua atividade pela convocação de forças novas para o trabalho de proclamação da sua mensagem de boas novas. Essas palavras finais da instrução aos discípulos, agora apóstolos, nos lembram o registro que Mateus fez em 4:23 e 9:35, pois elas mostram que Jesus estava cumprindo o seu programa pré-estabelecido de proclamação do Evangelho. No versículo 1 do capítulo 11, nós lemos então o seguinte: Ora, tendo Jesus acabado de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Agora preste atenção, no capítulo 10, versículo 1, Jesus deu aos discípulos a incumbência, mas também deu a autoridade para a tarefa missionária. Agora, nesse texto, capítulo 11, versículo 1, Jesus mesmo se coloca em ação.
Ele queria reforçar o testemunho missionário dos seus enviados através das suas próprias palavras, através do seu ensino e da sua pregação, mas certamente também através das suas ações, como nós veremos logo adiante nos versículos 4 e 5, que no relato de Lucas mostra Jesus claramente agindo, curando e libertando para responder uma pergunta que João Batista tinha feito. Esse fato, que mostra o envolvimento completo do Rei Jesus, do Messias de Israel, na ministração aos necessitados, às ovelhas desgarradas, esse fato nos desafia a percebermos que o nosso testemunho e serviço em favor dos seres humanos necessitados de salvação e de auxílio físico deve ser acompanhado de todo o nosso zelo e de todo o nosso empenho. Querido amigo, você percebe que a nossa total dedicação a esse ministério é fundamental? O nosso coração deve pulsar por todos os detalhes dessa missão que o Senhor Jesus delegou a nós que somos seus discípulos. A frase que relata que Jesus foi ministrar nas cidades deles deve ser corretamente compreendida. Significa que Jesus foi junto com os discípulos para aquelas cidades em que eles tinham ministrado, para confirmar as palavras e ações dos embaixadores do reino de Deus. Querido amigo, saiba que isso ainda acontece nos dias de hoje. Quando eu e você nos dedicamos totalmente e integralmente ao ministério que Jesus nos deu, quando ministramos as pessoas, levando-as a conhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, além de possibilitarmos que elas tenham comunhão com Jesus e, portanto, com o próprio Deus, podemos estar certos que o Senhor Jesus confirmará a nossa ministração. Assim como ele fez com os 12, ele ainda age dessa maneira quando ministramos a mensagem de salvação. Muito bem, depois de refletirmos sobre todo esse texto, valeria a pena fazermos agora uma reflexão aplicando essas verdades para nós. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: que lições podemos aprender com essas instruções tão especiais vindas dos lábios do próprio Senhor Jesus? Você consegue perceber como essas verdades se relacionam com a sua vida diária de testemunha do Evangelho? Ora, perceba bem, a lição a ser aprendida e praticada por todos nós é a seguinte: conhecer a Deus num mundo que não o conhece e nem quer conhecê-lo, embora tenha o seu preço, e muitas vezes esse preço é altíssimo, nos levando até a própria morte, mesmo assim é infinitamente preferível conhecer e ter comunhão com esse Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Querido amigo, é muito mais sensato, na verdade, é fundamental amar, temer e confiar naquele a quem devemos prestar contas, do que colocar as nossas esperanças e a nossa lealdade num mundo que está sob julgamento. É isso mesmo, perceba só. A decisão acertada é pagar até com a própria vida, que um dia vai terminar, por bem ou por mal, o preço de seguir a Jesus, o preço de ser súdito do reino, do que ganhar esta vida pelas facilidades e oportunidades que esse mundo nos oferece. Sabe por quê? Ora, porque um dia todos nós estaremos na presença daquele que tem o poder da morte sobre o corpo e sobre a alma, aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Assim, como nos versículos finais do Sermão do Monte, lá no finalzinho do capítulo 7, aqui também temos que compreender e aceitar que a razão maior para crermos no Evangelho e nos tornarmos súditos do reino de Deus não é simplesmente o desejo de ter uma vida melhor hoje, agora, presentemente. Mas a razão fundamental para essa decisão de seguir a Jesus, de nos tornarmos cidadãos do reino, de sermos discípulos do Senhor Jesus, a razão fundamental para essa decisão é estarmos preparados para o julgamento que está por vir futuramente, no final, sobre todo o mundo. Pense bem comigo.
Sem essa perspectiva escatológica, os requisitos e as exigências do Evangelho não fazem nenhum sentido. Entenda bem isso. Essa decisão de andarmos com Jesus deve nos levar a perceber o futuro. A perspectiva escatológica mostra que um dia nós estaremos diante do Senhor para sermos julgados. Portanto, essa decisão implica não só numa vida correta agora, mas implica numa vida correta e adequada para nos apresentarmos diante do Senhor. Mas enquanto essas palavras podem soar para você como palavras de extrema dureza, é bom relembrar que assim como teremos o ódio do mundo, porque o mundo odeia a Jesus, teremos já o acolhimento por parte daqueles que recebem a Jesus, conforme o capítulo 10, 40 a 42. Veja só, aqueles que aceitam a Jesus também aceitam os seus seguidores, isto é, essa receptividade dos que aceitam a Jesus está na base da evangelização, como também está na base da nossa comunhão cristã. Nós teremos amizade cristã por aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. E daí nós estamos formando essa grande comunidade cristã, estamos formando a família de Deus. Querido amigo, estamos chegando ao final do programa. E, na verdade, todo o texto que nós tínhamos para observar hoje, nós já vimos com lições maravilhosas, importantíssimas. Estamos terminando, então, mais esse tempo de estudo da Palavra de Deus e concluímos o nosso estudo renovando a nossa sugestão a você. Anote o nosso endereço, que vai ser anunciado dentro de poucos instantes, e a seguir escreva-nos. Nós queremos realmente ouvir de você as suas impressões sobre o programa. Queremos receber a sua carta com as suas experiências com Deus. Quero agradecer por sua sintonia e espero por sua companhia no próximo programa. Deus te abençoe.